Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre introdução à química orgânica. Então a primeira coisa que a gente vai pensar, química orgânica, o que a gente estuda? A gente estuda os compostos que são de origem do carbono. Então é o carbono que vai originar para mim aqui todos os compostos que a gente está estudando, tá? Existem materiais que chamam química orgânica de química do carbono. Porque é o carbono que manda em tudo, é o carbono que vai dizer quais compostos podem ou não ser formados, como que eles vão proceder, tá bom? Então a gente vai começar falando das características do carbono. Então a primeira característica do carbono é que ele é tetravalente. Isso significa, gente, que para ele ficar estável, ele precisa de fazer 4 ligações. Por quê? Ele tem 4 elétrons na última camada, que é na camada de valência. Para chegar em 8 e alcançar a estabilidade, ele precisa de mais 4. Então, ele é tetravalente, ele precisa de fazer 4 ligações. Então, toda vez que você estiver fazendo um composto, montando uma cadeia, você precisa se certificar que cada carbono esteja fazendo 4 ligações. Segunda característica, é capaz de formar cadeias. Sim, gente, essas cadeias são cadeias curtas. Por exemplo, CH4 é uma cadeia carbônica. Existem cadeias que são médias, por exemplo, CH3, CH2, OH, que é o etanol, né, um álcool. É uma cadeia carbônica. É média, dependendo da quantidade de carbono que eu estiver levando em consideração. E cadeias longas. Gente, existem cadeias que têm mais de 50 carbonos. Então, o carbono ele é capaz de formar qualquer tipo de cadeia. Cadeia curta, média, longa, cadeia com 50, 100, 1000 carbonos ligados um ao outro e ligados a outros elementos também, a gente vai ver, né? Existem cadeias que possuem enxofre, nitrogênio, oxigênio no meio, foi o exemplo aqui do álcool, tá? Então, de forma geral, o carbono ele é capaz de formar cadeias, sejam elas de qualquer tipo, tá? Continuando, o carbono ele pode fazer ligações do tipo simples, dupla ou tripla. Ligação simples a gente vai representar por um tracinho só, tá? O que é o carbono fazendo ligação simples? Vamos imaginar aqui, ó, CH4. Eu tenho o carbono fazendo 4 ligações com o hidrogênio. Está fazendo ligação simples com 4 hidrogênios, ó, CH4, ok? 4 ligações simples. Ele pode fazer ligação dupla, que a gente representa por 2 tracinhos. É o que a gente tem, por exemplo, no CO2. Carbono no meio, fazendo dupla ligação com o oxigênio. Ah, mas quantas ligações que eu sei que ele tem que fazer? 4. O carbono tem que fazer 4 ligações para ficar estável. E ele pode ter ligação tripla também. Ele pode fazer, ó, se eu tiver aqui hidrogênio, carbono, tripla, hidrogênio. Cada carbono aqui está fazendo 4 ligações, ó. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4. Então, o carbono ele pode fazer ligação simples, dupla, tripla, ele pode fazer qualquer tipo de ligação para manter a sua valência, ok? Contando que ele complete 4 ligações, elas podem ser de qualquer tipo. Simples, dupla, tripla, do jeito que for necessário, né? Isso depende de com quem o carbono está ligando para a gente saber qual vai ser o tipo de ligação que ele vai ser capaz de fazer, tá bom? E aí a gente consegue classificar os carbonos, gente. Carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O que é um carbono primário? É um carbono que está ligado a um carbono só. Então, eu tenho um carbono que está ligado só a um carbono. Ele é primário. Um carbono secundário é um carbono que está ligado a 2 carbonos. Então, ele vai ser secundário. Um carbono terciário, ele está ligado a 3 carbonos. Terciário. E o carbono quaternário, ele está ligado a 4 carbonos. Quaternário. Ah, mas como que eu vou fazer isso, gente? Pensa nessa cadeia carbônica aqui, ó.
cadeia mó grande, cheia de carbonos. Você tem que classificar um por um. Então, eu vou começar por esse carbono aqui, ó. Quantos carbonos que ele está ligado? A um carbono só. Então, esse primeiro carbono aqui, ele é primário. Esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, ele é terciário. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um carbono, 2 carbonos. Então, ele é secundário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono só, primário. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é terciário. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2 carbonos, secundário. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2 carbonos, secundário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono só, primário. Aí você me pergunta, Raenda, mas tem uns hidrogênio aí, esses carbonos não estão ligados, não é do hidrogênio, não? Não, carbono se liga com carbono, os hidrogênios é que estão ligados ao carbono, mas a ligação está sendo feita entre carbonos aqui, tá? Continuando, ó, esse carbono aqui está ligado a 1, 2 carbonos, secundário. Esse carbono aqui, ó, está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, quaternário. Esse carbono aqui está ligado a um só, primário. Esse carbono aqui está ligado a um só, primário. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, secundário. Esse carbono aqui está ligado a um só, primário. Ok? Então, a classificação dos carbonos em primário, secundário, terciário ou quaternário está relacionada a quantos carbonos que ele está ligado, tá? Ligado a um carbono, primário. Ligado a 2 carbonos, secundário. Ligado a 3 carbonos, terciário. Ligado a 4 carbonos, quaternário, ok? A gente consegue fazer essa classificação de cada carbono que tiver presente na sua cadeia. Ah, mas a minha cadeia tem 1000 carbonos. Então, você consegue classificar os 1000, né? Você precisa classificar os 1000. Cada um deles vai ter uma classificação específica, tá? Então, ó, falamos os tipos de carbono que a gente tem, as principais características do carbono. E a gente tem que lembrar também, né, que o carbono ele está presente nos combustíveis fósseis, tá? Então, a gente tem aí reação de combustão completa ou incompleta acontece na presença de carbono, de combustíveis que têm carbono, né? E libera também substâncias que têm carbono, no caso do dióxido de carbono, que é o CO2, ele é liberado nessas condições, tá? E a gente falou das demais características do carbono, tetravalente, faz 4 ligações, capaz de formar cadeias, tá? Tudo isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está começando um estudo de química orgânica, porque necessariamente a gente vai falar do carbono, ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, até a próxima aula, valeu!